Sejam todos muito bem-vindos ao canal Conexão Carta e Mente. E hoje nós vamos fazer uma tiragem sobre o amor. E nessa tiragem, eu peço que vocês se concentrem na energia de cada pedra que eu vou apresentar para vocês, para a gente poder escolher, né? Cada um de vocês vai escolher uma pedra que nesse momento, né, vocês acharem que está ressoando mais com a energia de vocês. E vamos fazer a tiragem de acordo com essa pedra, tá bom? Então aqui nós temos o olho de tigre, a primeira opção. Aqui nós temos a ágata preta como segunda opção. Aqui nós temos o quartzo verde como terceira opção, tá bom? Então agora vamos passar para a primeira tiragem do olho de tigre. Vamos lá? Vamos ver o que. Vou pegar aqui. Nós vamos utilizar todos os três baralhos nas três tiragens. Então, se você sentiu na concentração que estava em dúvida de qual tiragem assistir, ou deu aquela intuição de assistir as três, fique à vontade, tá bom? Então, vamos ver o primeiro grupo aí, que escolheu a pedra olho de tigre. Vamos ver quais as mensagens que nós temos. Essa aqui, primeiro, é uma mensagem geral, que possivelmente é o que essa pessoa que vocês concentraram aí, né, dessa pessoa especial, que está na mente de vocês, está na energia de pensamento dessa pessoa. A inveja, nossa, inveja. O que é que essa pessoa está pensando aí que está trazendo essa coisa de inveja nessa relação? A bem-aventurança, depois eu mostro as cartas. Mais uma carta para ver o que está na mente dessa pessoa. Almas gêmeas, olha. Então, quando a gente fala em mente, a gente está falando de quê? A gente está falando de coisa mais da razão, mais racional. Nós estamos falando dos pensamentos, né? O que essa pessoa pensa quando a sua imagem vem à mente. Então, aqui no fundo ficou a responsabilidade e a vaidade. E aqui, a inveja. E de repente, pode ser que nem seja diretamente essa pessoa, né? Pode ser que tenha alguém que veja essa relação de vocês e fica, né, com inveja se aquela situação, por exemplo, alguém que pense que essa relação é perfeita, né? Então, que também gostaria... Porque o que é inveja? A inveja é uma situação que não é boa, né? Porque é complicada. Porque o invejoso, ele pensa assim, que se você está vivendo uma situação, no fundo era ele que era para estar vivendo aquilo. Então, ele tem inveja do que você está vivendo pelo desejo, porque no fundo ele acha que é ele que merece, ele que é merecedor daquela situação, no caso dessa relação. Então, por isso é que eu estou falando que pode ser alguém de fora, um amigo ou alguém da família, que está botando aí um certo olho gordo nessa relação. Mas vamos ver o que mais. Por que também? Porque aqui, as duas últimas cartas, as duas outras cartas aqui, está falando de bem-aventurança e de almas gêmeas. Então, não tem como um invejoso, dentro dessa relação, estar vivendo isso, né? Uma relação bem-aventurada e uma relação de alma gêmea. Então, eu acredito que é uma terceira pessoa que está... Alguém que é muito vaidoso, né? Porque nós temos aqui a carta da vaidade aqui no fundo, e que está olhando para essa situação com um olhar de cobiça, né? Porque a inveja, ela traz junto com ela a cobiça. Então vamos ver aqui agora com o tarô Videntes da Luz, do que nós estamos falando aqui em relação aos sentimentos desse ser de luz aí que está na sua mente por você, ou por essa relação. Qual o sentimento que traz para essa relação, ou que sente por você diretamente? Quais os sentimentos? Caiu aqui o Cavaleiro de Pentáculos, mais uma, sentimentos, o Rei de Paus, o As de Espadas. Tá bom.
Tem uma carta perdida aqui nesse meio, deixa eu ver qual que é. Essa esperança. Continue. Então, aqui, ó, quais os sentimentos dessa pessoa, desse ser de luz, em relação a você? Essa pessoa, ela tá muito devagar, ela é uma pessoa, assim, que mede muito cada passo em direção a você, em direção a essa relação. Por quê? Porque o Cavaleiro de Pentáculos, ele é um cavaleiro muito lento, porque cada passo que ele dá, ele faz, cada movimento, né, que ele faz nessa relação, ou em direção a você, que é uma casa de movimento, mas um movimento lento, ele pensa, nossa, será que é isso mesmo? Será que essa relação tem a ver comigo? Será que eu estou me comportando da maneira certa? Ele não dá ponto sem nó. É tudo muito bem pensado, é tudo bem planejado, é uma possibilidade de uma estabilidade lá na frente, de uma relação sólida. Por quê? Porque tudo é muito bem construído, muito bem escolhido, né? Muito bem. Até as palavras que esse cavaleiro de Pentáculos tem para dizer, ele pensa muito antes de dizer, será que a pessoa vai entender, sabe? Essas coisas assim. E também saiu o Rei de Paus. O Rei de Paus aqui, no coração dessa pessoa, né, é uma coisa assim, muito de atitude. Esse Rei de Paus fala de alguém que tem uma maturidade suficiente para poder saber a hora certa de tomar um impulso, de tomar uma iniciativa, de vir atrás, de declarar, né, de tudo aquilo. Esse Rei de Paus, a energia dessa carta, né, desse arquétipo, é de que assim, ele tem essa energia aqui, ó, do leão, tá vendo? Tem que fazer, eu faço. Quer conquistar? Eu conquisto, eu vou lá, eu chego junto, mas numa postura mais amadurecida. Então, no coração dessa pessoa, ele tem uma ideia, né? Porque o As de Espadas, ele teve um insight, ele teve uma consciência, porque essa carta também fala. Essa carta, para mim, esse caracol aqui, tá vendo? Parecendo uma escada aqui nessa mente, me fala muito de uma coisa que estava muito enrolada, estava muito complicada, difícil de desenrolar, e que agora tem um início mais consciente, mais. Porque as de espadas fala muito disso, de tomar consciência da necessidade de agir. Fala também de uma verdade que chega em relação a essa conexão, né, que faz com que essa pessoa sinta no coração dela que está na hora dela agir, dela tomar uma posição, dela chegar junto, vamos dizer assim. Só que o temperamento dela aqui, né, ela tá entre esses dois, essas duas energias, né? Ela sabe que ela tem essa maturidade do Rei de Paus para poder co-criar, né? O Rei de Paus, ele fala muito de que ele é o criador, ele consegue criar as situações que ele quer. Só que, por alguma razão, talvez por experiências anteriores que essa pessoa já tenha vivido, ela está indo muito devagar nessa direção dessa criação, ou seja, de criar essa conexão, no caso de quem está afastado, né? Porque aqui está falando de uma energia inicial, de alguém que está se conectando agora, recentemente, que se conectou nesse momento, ou há pouco tempo, ou tá para chegar essa energia aí no futuro próximo, tá? Então vamos ver aqui mais uma energia aqui dos próximos passos, de quais as principais atitudes, considerando, né, a mente, né, o que ela pensa, considerando o que está nas suas emoções, no seu coração. E agora, no futuro próximo, quais as principais atitudes que essa pessoa pensa em tomar. 7 de ouro, paciência. O que mais? Opa, virou. 10 de ouro, nós somos o mundo. Mais uma. Mais um.
e o condicionamento com o 2 de paus que quis sair junto também. Então, o que nós temos aqui? Nós temos alguém que está com uma dúvida muito grande. Porque aqui nesse baralho do Osho, ele dá o nome de 2 de espada, esquizofrenia. Por quê? É aquele momento que você sente que existe uma ambiguidade, uma divisão tão grande, uma polaridade tão grande, que a pessoa fica meio sem enxergar uma solução para a situação. Por quê? Porque tem alguém que, igual no caso aqui da atitude deles, aqui dessa pessoa, ele já passou por relacionamentos anteriores, né, que deixaram ele muito assim, condicionado a uma situação. Ou seja, se sentindo uma ovelha, né, e ele um leão no meio de ovelhas, e como se ele tivesse sido meio que condicionado por essa dependência afetiva, dependência amorosa, a viver no meio de ovelha como se ele fosse uma ovelha também. Então, existe um medo, né? Porque a espada sempre fala de um medo de decidir, de iniciar alguma coisa com você por essa prisão mental que ele tem aqui, essa dúvida. Aqui é meio que assim, tá vendo? Tem alguém aqui em cima, se soltar a perna, cai, se soltar a mão, cai. Então, é tipo, não vê uma saída. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Tem alguém que está nessa situação aqui. E aí, vem essa situação aqui, ó. Vem aqui falando, reforçando essa história do Cavaleiro de Pentáculos aqui, de ouro, que fala da paciência para o Nós Somos o Mundo, do 7 de ouros para o 10 de ouro, que fala assim, olha, essa situação tem tudo para dar certo, porque o 10 de ouro nos outros tarôs fala daquela família que está feliz, né, que está todo mundo bem, que um desejo realizado, um sonho concretizado. E no Osho ele traz esse momento de plenitude para essa filosofia, né, do Osho aqui, é aquele momento em que a gente entende que nós somos o mundo, que vamos dar as mãos porque somos uns pelos outros, nós estamos aqui, todo mundo, né, tem uma missão, tem um propósito a cumprir. E aqui a paciência fala disso aqui, olha, calma, que essa pessoa está tomando uma atitude, tá tentando sair dessa situação de dúvida, de condicionamento, para poder ir na direção de vocês. Mas ele tem essa consciência aqui, ó, da bem-aventurança, aqui, como que as 3 cartas conversam entre si, né? Aqui, ó, tem uma energia da bem-aventurança com o Rei de Paus, que nós somos o mundo. Ou seja, ele sabe do potencial que essa conexão tem, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa de alma gêmea, que as pessoas têm mania de achar que alma gêmea é lindo, maravilhoso, que vai dar tudo certo. Não, isso aqui é uma situação, é como se fosse uma situação que a gente criou lá atrás, que vem agora para a gente colher, né? É como se fosse a lei do retorno, a lei do karma, essas coisas todas que a gente sabe que as almas gêmeas estão se encontrando aqui para poder cumprir essa missão que foi traçada para elas. Então, após ter uma consciência disso, não é? Após ter essa insight, essa pessoa ficou nessa situação de, nossa, será que eu dou conta, né, de vivenciar isso tudo? Será que isso tudo é para mim? Entendeu? Então tem isso aqui. Então, eu vou pegar uma mensagem aqui do grupo 1. Perseverança. Permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos, confiar no caminhar apesar das adversidades, é coragem de acreditar. É a coragem de acreditar. Em que se é, no que se quer, é a coragem de ser fiel. Ao que se acredita, ao seu próprio coração, é seguir com a firmeza da verdade e com a força da fé. Tá vendo? Então, eu acho que essa perseverança, essa coisa de persistir, tudo aqui, porque não é uma situação que vai ser fácil, né? Mas tudo que é mais difícil, normalmente é melhor. Tá bom? Então, essa foi a mensagem para o grupo 1. Então, agora nós vamos para o grupo 2, né? Que são aquelas pessoas que se conectaram com o quarto letra.
Vamos lá? Vamos pegar então. Quais os pensamentos do ser de luz com o qual o grupo 2 se conectou? Pensamentos, os sonhos, pensamentos, quais os pensamentos do ser de luz? Pensamentos, quais os pensamentos? Pensamentos. A feiticeira e o amor fugaz. E a perspectiva. Aqui, ó, os sonhos, a feiticeira e o amor fugaz. Aqui tá me dizendo o seguinte, que essa pessoa pensa que você, né, é uma pessoa que faz parte dos sonhos dele, né? Que é alguém que ele idealizou lá na adolescência. Quando eu for conhecer alguém, eu quero a pessoa dos meus sonhos, né? E a feiticeira é aquela pessoa que consegue manifestar o que ela deseja. Então, assim, que você meio que o enfeitiça. Né? Então, tem alguma coisa assim, de se sentir enfeitiçado por você. Mas, ao mesmo tempo, ele vê que, ele acha, né, na concepção dele, no pensamento dele, na mente dele, você não é uma pessoa de relacionamento de compromisso. Ele acha que essa relação com você pode ser fugaz, né? Ou seja, fugidia, né? Você escorrega, que você escorrega de compromisso. Perspectiva, tá? E aqui a espiritualidade está falando que essa é a perspectiva que ele te vê, como ele te vê. Seria interessante que ele, sei lá, de repente mudasse essa perspectiva, ampliasse essa perspectiva. Mas vamos ver, isso é o que eu estou falando, que aqui só está falando que é a perspectiva dele, como é o ângulo, perspectiva é o quê? É o ângulo como essa pessoa te vê. Então vamos ver aqui. Isso nos pensamentos, né? É a mente. O que são os pensamentos? É a mente dele, os pensamentos, a razão. Quando ele está vendo essa conexão pelo lado racional, é dessa forma. Tipo, apesar dessa mulher ser a mulher dos meus sonhos, né? Que eu me sinto enfeitiçada, eu vejo ela como uma feiticeira, né? Uma pessoa que me enfeitiçou. Eu penso que isso não vai durar muito. Né? Vamos ver quais os sentimentos dessa pessoa. 4 de copas. Quais os sentimentos? Como está o coração dessa pessoa nessa relação? 9 de espada. Sentimentos. A força. E aqui, no fundo, tem 5 de paus. Essa pessoa está passando por conflitos internos. Aquele tipo assim... Será que se eu me entregar para essa situação, eu não vou sofrer? Isso como conflito interno. Mas pode ser também conflito mesmo, de estar tendo discussão entre vocês. Por quê? Porque essa pessoa, ela sente que você está nessa energia aqui, ó, dessa apatia, desse tanto faz. Vamos encontrar? Tanto faz. Você que sabe. Sabe aquela coisa assim? E aqui, o que essa pessoa sente? Que toda vez que ela vai te oferecer uma opção, tipo, vamos fazer qualquer coisa, você está olhando lá para o outro lado. Está ligado em outras situações que já aconteceram. Essa pessoa sente que você ainda está ligada em coisas do passado, do seu passado. Provavelmente essa pessoa... aqui, ó, isso causa muita ansiedade nessa pessoa. Aquela pessoa que à noite fica remoendo ali, sabe, ansiedade, angústia, vem pensamentos, né? Pensamentos obsessivos do tipo, nossa, será que essa pessoa ainda está ligada no ex, na ex dela? Porque é uma pessoa que ele vê que você está muito voltada para coisa do passado, voltada para coisa do passado. Então, essa pessoa está nessa ansiedade, nessa angústia. Isso causa um sofrimento nessa pessoa. Só que ela está buscando força, coragem, para poder ter uma atitude aí nessa relação. Porque ela sente que ela está sendo muito cordeirinha. Tá vendo aqui, ó, esse lado aqui? Que ela precisa equilibrar esse lado leão, né? Que nós temos esse lado dentro de nós, esse lado mais instintivo, mais
quando a gente age mais por impulso, por instinto, que a gente vai lá e fala e faz, e se posiciona e tal, e tem esse outro lado que é mais concordado, e aqui parece que ele está, o que está me dizendo aqui, é que ele está equilibrando essas forças nele, nessa pessoa, né? Quando eu falo ele, não é porque é homem ou mulher, não, é porque essa pessoa, esse ser humaninho aí, tá? Tá equilibrando essas duas forças para sair um pouco dessa situação que ele sente que ele está sendo muito passivo, que essa pessoa está sendo passiva nessa história, está aceitando muito. Isso é o que está dizendo aqui, né? Mas vamos ver quais as atitudes. Vamos ver aqui com o tarô do Osho, quais as possíveis atitudes dessa pessoa frente a essa situação. Quais as possíveis atitudes dessa pessoa. Atitudes. Vidas passadas. Paciência. Eita, não. Muita coisa. Receptividade. Com a concessão e a preguiça. Então, aqui tá falando o quê? Falando que essa pessoa tá achando que ela já teve muita paciência nessa história. Por quê? Porque ela, quando ela vai tomar uma atitude, ela pensa assim, nossa, essa situação tá me trazendo muito sofrimento, né? Eu sinto como se eu tivesse sido enfeitiçado. Mas não é enfeitiçado, assim, de feitiço ruim, não. É naquele sentido, assim, de eu não estar nem conseguindo agir nessa situação, de tomar a frente, né, de me posicionar, de tomar a rédea, sei lá, da própria vida dessa pessoa. Parece que essa pessoa está meio, a vida dela meio descarrilhada aí, por causa dessa conexão. Então, a atitude dela agora essa carta que é a carta da lua, ela sente que tem coisas ocultas aqui, que talvez tenha a ver com vidas passadas, que está tendo que pagar isso aqui, né? Porque a lua, a carta da lua, que é essa aqui, no tarô, fala de coisas ocultas do nosso inconsciente, de situações que estão ali que a gente não consegue enxergar direito, da nossa intuição nos mostrando situações, e aqui fala de vidas passadas. Então, essa pessoa está tendo paciência nessa relação, porque ela sabe que isso é alguma coisa de vida passada, de algum compromisso, algum contrato que ela fez em outras vidas. Para quem acredita, né, nessa coisa de vida passada, essa pessoa tá com essa paciência porque ela sente que isso foi um contrato feito em vidas passadas e que agora, nesse momento, tá sendo, tipo como se estivesse pagando, né, vivendo isso de uma forma que, para que ela evolua, ela tem que passar por isso. Então, tudo bem. Agora, para quem não acredita em vidas passadas, aqui, essa carta como sendo a lua, fala que essa pessoa, ela está tentando, está mergulhando nas emoções dela profundamente, lá no seu nível inconsciente, onde que a gente guarda os nossos medos, né? Que essa carta fala muito de medos. A ansiedade, o medo, né? Tudo são faces da mesma moeda. Então, essa pessoa está buscando no inconsciente dela, talvez esteja fazendo uma terapia, né? Talvez esteja trabalhando com essas situações de Theta Healing, mesmo tarô, essas ferramentas, né? De autoconhecimento para poder entender o que essa situação está querendo ensinar para ela. Por isso essa paciência, né? Tipo, eu preciso ter paciência com esse processo. E ela vai receber essa situação. Ela vai abrir o coração para essa situação. Por quê? Porque ela vai entender que é para ser vivido. Agora, o fato de ser vivido quer dizer que tem que continuar isso para sempre? Não. Ela abriu os braços aqui no caso da receptividade, que é a Rainha de Copas, né, para poder aceitar, no momento de aceitação de que essa situação precisa ter vivido. Agora, como, né, e a forma, o destino que vocês vão dar isso, aí vocês têm que sentar, conversar e ver, né,
Aqui já tinha falado antes aqui de uma concessão, né? De que tem alguém que tá cedendo mais, está fazendo muita concessão nessa situação. Então tem que equilibrar esse dar e receber, né? Aqui também fala de tirar umas férias para poder curtir melhor essa conexão e também são 2 9, né? Aqui, ó, esse 9 da ansiedade e o 9 da preguiça, ou seja, precisa tirar um tempo para essa cabeça aí chegar no lugar e tentar encontrar um ponto de equilíbrio nessa situação, se quiser que essa situação, né, continue. Vamos tirar aqui uma mensagem: gratidão. Celebrar cada momento, celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou, celebrar o que se tem e o que se quer, celebrar quem somos, celebrar a vida. Celebrar é uma bela forma de se agradecer. Verdade. Então é isso que eu tenho, né, para esse grupo 2. Vamos passar agora para o grupo 3. O grupo 3 é o grupo da Ágata Verde. Então vamos lá ver o que o grupo 3 precisa saber nesse momento. Uma mensagem, direcionamento, conselho que os mentores precisam passar para o grupo 3: a coroação, a solidão, a responsabilidade. Vamos ver o que é esse grupo 3 aí. A timidez e ó, 2 cartas que falam de timidez: tímido amor e timidez. Tímido amor e timidez. Vamos ver o que estão falando? Então aqui está dizendo o seguinte: vamos ver as cartas. A solidão, a coroação e a responsabilidade. Essa carta da coroação, ela me fala assim que vocês tiveram êxito numa situação e, portanto, estão sendo coroados, né? Alguma responsabilidade que vocês assumiram aí, né? E que conseguiram executar, tipo assim, eu assumi uma responsabilidade numa relação e eu consegui executar com êxito e sucesso. E essa solidão me fala de, como vem aqui, né, do passado, de essas primeiras cartas aqui, a gente sempre associa um pouco ao que já foi, aquilo que está acontecendo e aquilo que está vindo. Mas elas conversam entre si, dizendo o seguinte: teve um momento em que vocês se isolaram, tá vendo? A porta fechada, as folhas caindo, aquela coisa que me lembra muito o outono, né? Só que isso foi muito bom, porque vocês se sentiram coroados, se sentiram reconhecidos em relação a uma responsabilidade que vocês assumiram aí, nessa relação. Isso, na verdade, é o pensamento, né? Tá na mente, no pensamento dessa pessoa em relação a você, né? Que aqui podemos estar falando assim, que foi uma conexão que ficou afastado um do outro, porque tem uma solidão, né? E agora assumiram essa responsabilidade de levar essa situação adiante. Ou seja, nós merecemos uma coisa de merecimento, né? A gente merece assumir e ser coroado por essa situação, por essa conexão. Isso foi a primeira mensagem que me surgiu aqui. Mas nós podemos estar falando também de alguém que continua ainda separado e está achando que é uma responsabilidade muito grande assumir essa situação. Então, os pensamentos dessa pessoa estão assim, que na solidão ele está entendendo a responsabilidade que é uma relação, né, uma relação séria, uma relação onde tem um compromisso estabelecido. Mas vamos ver no coração, ali a mente, agora no coração. O que essa pessoa sente? Sente com você. Sentimentos dessa pessoa. A espada. O que mais? Cavaleiro de paus. E 9 de copas. Vamos ver então? Quais os sentimentos dessa pessoa
desse ser de luz aqui para você. Aqui está me dizendo o seguinte, exatamente, ó, que no momento de solidão, essa pessoa sentiu que ela é como se ela tivesse recebido uma mensagem, um insight, um download, né? Ela recebeu alguma coisa, um chamado, sei lá, alguma coisa que mexeu com a mente dela, nesse momento de solidão, e trouxe uma verdade. Essa carta fala muito de trazer uma verdade à consciência. E aí, essa questão aqui do Cavaleiro de Paus fala de um movimento de alguém que ele sente, né, que essa pessoa aqui, na verdade, está me passando que ela está no momento em que ela está gostando muito de estar sozinha. Por quê? Olha a alegria dessa pessoa aqui, é o 9. O 9 de copas é uma pessoa que está se sentindo muito bem do jeito que está. Só que isso é muito importante para uma relação. Nós temos que estar muito bem conosco, né? Com as nossas situações, com as nossas emoções, para a gente conseguir atrair alguém. Então, essa pessoa sente que ela está preparada, que está com o amor próprio em dia, que está com a autoestima em dia, mas por enquanto ela ainda está celebrando. Ainda o Cavaleiro de Paus, ele é uma energia que não é uma energia de compromisso, é uma energia de vai e vem, de que convida um dia para sair, depois some, depois... Sabe aquele fogo de palha? O Cavaleiro de Paus, ele é muito assim, muito fogo de palha. Muitos vão sair para dançar, vão sair, mas não tem uma continuidade, um compromisso. Então, assim, no emocional dessa pessoa, as cartas estão me falando que ele está tomando conhecimento, né, dessa verdade em relação às emoções dele, e que isso não condiz muito bem com essa situação, né? Se ele quer ser coroado rei dessa rainha aqui, que no caso são vocês, ele precisa assumir uma responsabilidade, né? Nessa relação. Esse momento que vem, convida, depois vai celebrar com as amigas, com os amigos, tudo bem, mas se for sempre isso, né? Ou tá na farra, ou tá bebendo, que essa carta também fala de gente que gosta muito de beber, de energia de copas, né? Quando é assim, nessa carta do 9 de copas, fala muito de um desejo realizado. E aqui, pode ser que o desejo dessa pessoa seja realmente uma relação assim, sem muito compromisso, mas ela está pensando nas consequências disso, que lá para frente pode trazer uma solidão. A responsabilidade está batendo na porta aí dessa pessoa, né? Tipo, como é que é? Vai ficar para sempre assim, curtindo a vida, celebrando? Que horas que vai trazer um compromisso, a espiritualidade está cobrando essa pessoa nesse sentido. Não que seja errado, né? Tem gente que passa a vida toda assim. O que não dá é você ter um compromisso com alguém e ter uma vida solteira. Isso que não dá. Então vamos ver aqui o que a espiritualidade tem para trazer em termos dos próximos passos. Próximos passos. O que está por vir? Quais as atitudes dessa pessoa, desse ser de luz? Rainha de Paus. Indo com a correnteza. E 9 de ouros. Essa pessoa tá querendo vivenciar as coisas assim, mais na simplicidade. Tipo, olha, eu não estou querendo problema. Talvez essa pessoa tenha alguma crença limitante em relação a compromisso e em relação à conexão. Ela pode ter vivido uma história, né, de pais que não tinha uma relação muito boa, não sei, uma crença limitante. Que aqui está falando assim, que essa é outra carta de curtir as coisas boas da vida, andar por uma estrada, colher uma flor, sentir o cheiro da terra, né, entrar numa água. Essa carta fala muito dessa simplicidade em curtir os pequenos luxos da vida, né? Então aqui agora, quanto
as próximas atitudes, os próximos passos, o que essa pessoa, esse ser de luz, né, que o grupo 3 conectou aqui, pensa. Pensa não. O que que ele vai, como que ele vai agir, na verdade. Então, tá falando assim, que ele tá indo com a correnteza, ele vai com a correnteza. Não tipo assim, não quero, eu já fui coroado aqui, já tô me sentindo maduro o suficiente para eu poder viver as coisas do jeito que eu quero, sem dar satisfação a ninguém. E aqui fala, essa carta fala muito da sabedoria do rio. Tipo, apareceu um obstáculo, o rio ele contorna aquele obstáculo e segue em direção ao mar, né? Assim, metaforicamente falando, o rio ele não fica ali é, é, debatendo, combatendo com aquele obstáculo. Ele contorna e vai, porque ele sabe que a missão dele, o propósito dele é chegar lá no mar. Então aqui está falando isso, entre na sabedoria do rio, sabe? Deixa, não fica querendo controlar as coisas. Ele está entrando nessa energia de deixa a vida me levar, entendeu? E aí com isso as coisas aparecem. Por quê? Porque quem está nessa energia mais fluida, você conhece pessoas que vão compartilhar, né, do bom, das situações vamos te convidar para ir em algum lugar, para ir numa festa, para ir encontrar, para um jantar. Então, na verdade, que essa pessoa que está intencionando? Ele percebe que essa pessoa, né, percebe que é o momento da colheita na vida dele. Aqui é alguém que encerrou uma carreira ou que está de férias, alguém que deu uma pausa na vida, assim, essa vida produtiva de todo dia, para poder relaxar. E quanto a essa conexão, eu acredito que essa pessoa realmente, nesse momento, ela não está preparada para um compromisso. Por quê? Porque, de novo, o 9 que falou aqui de alguém que está curtindo os prazeres da vida emocionalmente, né, no que se refere às emoções, e aqui também colhendo o que a vida trouxe em termos de matéria, né? Então eu tô essa pessoa está se permitindo fazer uma viagem, ir num bom restaurante, e não necessariamente precisa de alguém para acompanhá-lo, porque essa carta fala de alguém que está aqui mais numa solitude, né? Porque a solidão aqui às vezes traz essa coisa do isolamento. A gente pensa no isolamento que foi imposto, mas a solitude não. A solitude é você se sentir bem com a sua própria companhia, né? Então, eu estou me curtindo, eu estou me sentindo bem, eu estou me amando, eu estou me oferecendo coisas que eu gosto nesse momento, né, dessa minha existência. E com isso, eu estou deixando tudo fluir e compartilhando com aquelas pessoas que eu sinto que tá na mesma vibe que eu. Então é isso. Vamos ver qual a mensagem que tem aqui para esse grupo 3 do Oráculo do Pão. O que nós podemos falar sobre essa energia ou sobre uma outra mensagem que a espiritualidade quer passar. União. Assim embaixo como em cima, assim na terra como no céu. A imagem e semelhança de Deus. Somos todos irmãos. Compreender no nível mais profundo o significado desses ensinamentos permite a união completa e perfeita com o todo, a conexão com o universo e a liberação de preconceitos. Então é isso, né? Esse grupo 3, essa mensagem aqui para o grupo 3. E aí eu vou encerrar por aqui, tá bom? Então, agradecendo a todos, né, por ter ficado até aqui.
E se essa mensagem fez algum sentido ou, né, ressoou com sua energia, você gostou, deixa aí um joinha, que é para ajudar o canal, né, a, a crescer, a chegar em mais pessoas, tá bom? Então, um abraço, um beijo para todos, até o próximo vídeo.